Oi pessoal, vamos então para o vídeo do capítulo 15, o último capítulo da apostila, o último capítulo do curso. É uma introdução à teoria da complexidade. A gente poderia, na verdade, fazer um curso inteiro, de um semestre, talvez até 2 semestres, dependendo de quanto se interessar em se aprofundar nesse assunto, sobre teoria da complexidade. É um assunto enorme, é um assunto considerado uma área da computação por si só. Certo? Tem muitas coisas, porque existem muitos tipos de algoritmos. Então, estudar isso é uma coisa extremamente vasta. Então, aqui a gente vai fazer uma introdução, falar dos pontos principais, tá certo? E dar uma noção de como essas coisas se estruturam para você se interessar, saber mais ou menos como buscar mais informações, entender melhor outros textos que você possa vir a ler sobre isso, coisas assim. Mas de maneira nenhuma a gente vai esgotar o assunto, tá certo? Então, já deixo claro no título, né, do capítulo que é apenas uma introdução. Então, vamos lá. A classificação dos problemas em decidíveis e indecidíveis, ela não fornece a informação completa a respeito de um problema. Tá? Relembrando, o problema é decidível se ele pode ser resolvido algoritmicamente. E ele é indecidível se não existe nenhum algoritmo que possa resolver esse problema. E aí, lembrando também que quando eu falo não existe nenhum algoritmo, o que eu quero dizer não é que nenhum algoritmo é conhecido. Tá certo? O que eu quero dizer é que existe uma prova formal de que é impossível resolver esse problema utilizando o algoritmo. Então, é um problema que eu tenho noção, eu tenho prova de que não dá para resolver usando o algoritmo. Não foi falta de talento, falta de criatividade de inventar um algoritmo. É realmente uma coisa que está além do limite da computabilidade. A gente viu um exemplo de um problema assim, foi o primeiro exemplo dado no próprio artigo do Turing, né, sobre o problema da parada. Então, existem diversos problemas assim. Então, problemas indecidíveis são problemas que você está além do limite do que o computador pode fazer por você. E os problemas decidíveis são os que você pode resolver algoritmicamente. Então, essa divisão nessas duas categorias não te dá um retrato completo, né? Porque muitos problemas são decidíveis, tá? Ou seja, existe algoritmo para eles, mas na prática eles precisam de um tempo muito alto para serem resolvidos. Por exemplo, a gente já estudou um exemplo assim no curso de criptografia, né? Fatoração de um inteiro grande. Existe algoritmo para fatorar um inteiro grande, tá certo? A gente estuda 2 algoritmos no curso de criptografia, existem mais uma meia dúzia além dele, então tem em torno de 10 algoritmos, mais ou menos, capazes de fatorar o número inteiro. Então, se você vai pelo critério da existência ou não de algoritmo para resolver o problema, você vai categorizar esse problema da fatoração como um problema decidível. Tá? Só que na prática, o fato dele ser classificado como decidível não vai te ajudar muita coisa, porque todos esses algoritmos conhecidos são extremamente ineficientes, no caso geral, quando o número é grande. Né? Então, esse tipo de problema, em que o algoritmo existe, mas a aplicação prática dele é extremamente limitada, são conhecidos como problemas intratáveis. Tá certo? Então, além da divisão decidíveis versus indecidíveis, eu vou ter uma outra divisão, tratáveis versus intratáveis. Certo? Tanto os tratáveis quanto os intratáveis estão dentro
do grupo dos decidíveis, tá certo? Mas nos tratáveis, os algoritmos que são conhecidos são realmente eficientes na prática, enquanto que nos intratáveis, os algoritmos que são conhecidos têm uma aplicação prática muito limitada, tá certo? Então aqui, para determinar quais problemas decidíveis são tratáveis na prática e quais são intratáveis, e para estabelecer uma hierarquia entre os problemas com relação à quantidade de tempo e memória necessários para resolvê-los, a gente desenvolveu a teoria da complexidade de algoritmos e das classes de complexidade. Então vamos começar estudando a questão da complexidade de tempo. Quanto tempo um dado algoritmo leva para resolver um problema. E quando eu vou medir tempo, na verdade quando eu for medir memória, eu vou ter exatamente o mesmo problema também. Mas quando eu vou fazer uma medição dessas, eu preciso ter um referencial mais ou menos neutro, onde fazer essa medição, tá certo? Porque eu não posso chegar e falar, o algoritmo tal é muito ineficiente, porque quando eu rodei ele naquele meu computador Celeron que eu tenho lá em casa, ele demorou muito para responder. E aí o outro pessoa discordar, não, isso não é verdade. Ele é muito eficiente porque quando eu rodei ele no meu computador i7 que eu tenho lá em casa, ele resolveu tudo muito rápido. Então, se você vai usar um computador específico para medir a complexidade, você vai ter uma variação muito grande de resultado, certo? Dependendo de em que máquina específica você executar um algoritmo, você pode chegar à conclusão de que ele é rápido, que ele é lento. Então você precisa, de uma certa maneira, de ter um referencial neutro. Você vai rodar esses algoritmos em alguma máquina que sirva como referencial neutro para, digamos, para dirimir todas as discussões. E esse referencial neutro vai ser justamente a máquina de Turing. Ela está aqui também para isso, ela serve também para isso, né? Se ela é o modelo formal de um algoritmo, a gente vai usar ela também como local onde todos os algoritmos vão ser avaliados dentro então dos mesmos parâmetros, né? De uma mesma configuração, entre aspas, digamos assim. Então a máquina de Turing vai ser usada como esse referencial neutro para fazer medidas de requisitos de tempo e requisitos de memória que cada algoritmo possa vir a precisar, tá? Então, a gente vai criar algumas categorias de máquinas de Turing para explorar essas complexidades de tempo e de memória. Uma máquina de Turing é dita polinomialmente limitada se existe uma função polinomial P de n tal que, para toda entrada W, né, W é uma palavra nesse alfabeto sigma 0, é uma palavra no alfabeto de entrada da máquina de Turing, qualquer computação a partir do estado inicial da máquina sempre alcança um estado de parada em, no máximo, P de comprimento de W passos. Então, o número de passos que essa máquina vai executar para até parar, né, para processar essa entrada W é proporcional ao tamanho dessa entrada, e essa proporcionalidade é dada por uma função polinomial. Como é que é a cara de uma função polinomial? Uma função polinomial é uma função em que a variável aparece sempre na base das potências, e os expoentes das potências são números constantes. Então, por exemplo, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 5. Isso é uma função polinomial porque a variável x está sempre aparecendo nas bases das potências e todos os expoentes são constantes, 3, 2, 1.
os expoentes. Então, um exemplo do que não é uma função polinomial. 2 elevado a x mais 3. Isso não é uma função polinomial porque a variável x está aparecendo no expoente da potência. Para ser uma função polinomial, a variável x só pode aparecer na base da potência. Tá certo? Então, esse é um exemplo de uma função que não é polinomial. 2 elevado a x, por exemplo, é conhecido como função exponencial. Então, quando a variável aparece nos expoentes das potências da função, a gente diz que a função é exponencial. Quando aparece nas bases das potências, a gente diz que é polinomial. Tá certo? Então, o crescimento do tempo de computação à medida que o tamanho da entrada fornecida aumenta, essa taxa de crescimento é dada por uma função polinomial, o que significa que funções polinomiais crescem mais devagar do que outros tipos de função. Então, significa que o tempo de processamento cresce de uma forma razoavelmente lenta à medida que o comprimento da entrada vai aumentando. Tá? É natural você esperar que com uma entrada maior, o tempo de processamento vai ser maior. Tá certo? Então, esse crescimento, por si só, ele é esperado. Tá certo? O que vai variar de um algoritmo eficiente para um algoritmo ineficiente é com que velocidade esse crescimento acontece. Certo? Quando eu dobro o tamanho da entrada, o tempo de processamento ele cresce também dobrando, ele cresce multiplicando por 4, ele cresce multiplicando por 8.000. Então, é esse tipo de coisa que a gente está interessado em medir. Tá certo? Que ele vai crescer, a gente sabe que vai crescer, mas com que velocidade ele cresce. Então, no caso aqui dessas máquinas da definição, ele cresce com uma velocidade dada por essa função polinomial. Então, ele cresce relativamente devagar. Tá certo? A classe P de complexidade é definida como a classe de todas as linguagens que podem ser decididas por uma máquina de Turing determinística. Então, aqui ênfase no determinismo, polinomialmente limitada. Tá? Então, eu pego... Aqui na definição eu não falei nada sobre a máquina ser determinística ou não determinística. Tá? Então, eu pego uma máquina que satisfaz essa definição, pego só as máquinas que são deterministas dentro desse conjunto, e aí todas as linguagens que possam ser decididas por uma máquina dessa categoria, ou seja, que tem essa limitação no crescimento do tempo de computação, né? Tempo medido em número de passos que a máquina de Turing vai executar, e que a máquina de Turing seja determinista, essas linguagens vão estar dentro da classe P. Em geral, a gente considera um problema como sendo tratável se e somente se ele pertence a essa classe P. Então, essa classe P é a classe dos problemas tratáveis, na prática. A classe dos problemas onde o algoritmo existe e ele é útil de fato na prática. Certo? Ele é aplicável em situações práticas realmente. O tempo de execução de um problema que está em P aumenta polinomialmente com relação ao tamanho da entrada. Por isso, mesmo para entradas de tamanho grande, o algoritmo ainda é capaz de retornar uma resposta em uma quantidade de tempo razoável. É o que eu falei para vocês, né? O aumento dado por uma função polinomial é um aumento relativamente lento quando comparado aos outros aumentos que podem ser dados por outras famílias de funções. Tá certo? Então, mesmo uma entrada bem grande, você ainda pode esperar que um algoritmo desse vai ser capaz de responder, vai ser capaz de devolver para você a resposta em um tempo razoável. Então, por exemplo, foi um problema que está dentro de P, um problema que tem uma solução algorítmica
dentro desse limite de complexidade. Por exemplo, ordenar um vetor de números inteiros em ordem crescente, né? Você tem uma série de algoritmos, certo? Bubble sort, merge sort, quick sort, heap sort, aí vai, todas essas coisas de estrutura de dados, e esses algoritmos, se você parar para fazer análise do número de passos que esse algoritmo tem que executar, é um número polinomial de passos, ou seja, se o tamanho do vetor aumenta, o tempo de processamento do algoritmo vai aumentar também, claro, sempre, mas ele aumenta de uma maneira razoavelmente suave. Então, mesmo que eu dê para ele um vetor de 100 milhões de entradas, eu ainda posso esperar que o algoritmo vá produzir uma resposta em uma quantidade de tempo razoável. Tá certo? Uma segunda definição aqui, uma segunda classe de complexidade, classe NP. Ela é definida como a classe de todas as linguagens que podem ser decididas por uma máquina de Turing não determinística polinomialmente limitada. Então agora, as máquinas que eu estou trabalhando nessa segunda classe ainda são polinomialmente limitadas, assim como eram na classe P, tá? Só que agora essas máquinas são não determinísticas. Então isso é um erro conceitual muito comum até de pessoas que trabalham já dentro de computação, mas que não têm um estudo aprofundado nessa área de complexidade, de achar que NP significa não polinomial. E não é bem isso, né? Porque a máquina ainda é uma máquina polinomialmente limitada. Então esse N, ele é sim uma abreviatura de não, mas não é não polinomial. É não determinístico polinomial. Certo? Então o N, na verdade, não é uma abreviação só de não. O N é a abreviação de não determinístico. Então é não determinístico polinomial. Certo? Então não confundir essa nomenclatura, já que é não polinomial, porque ainda é polinomial o limite que a máquina está tendo. É o mesmo limite que estava imposto na classe P, só que na classe P eu tinha que trabalhar só com máquinas de Turing determinísticas, e aqui eu vou trabalhar com máquinas de Turing não determinísticas. Então é não determinístico polinomial, a abreviatura. Tá certo? Problemas em NP têm um perfil de adivinhar e verificar. O não determinismo da máquina é utilizado para adivinhar dentro de um espaço de busca finito uma testemunha ou um certificado de que uma dada entrada pertence à linguagem. E depois, essa testemunha ou certificado é verificado deterministicamente em tempo polinomial. Então é como se eu tivesse um chute inicial não determinístico em um passo, e depois uma verificação desse chute em uma verificação determinística desse chute em tempo polinomial, em uma quantidade polinomial de passos. Caso exista uma tal testemunho, uma das computações não determinísticas, né, da máquina de Turing vai parar no estado de aceitação, a computação que escolhe a testemunha correta, né, significa que a máquina de Turing aceita a entrada. Caso não haja nenhuma testemunha para a entrada, então todas as computações vão parar no estado de rejeição e a máquina de Turing rejeita a entrada. Se nenhuma testemunha existir, todos os possíveis chutes vão levar a uma rejeição. Então, já que não existe nenhuma computação possível que leve a um estado de aceitação, a máquina não determinística rejeita. Para que a linguagem pertença a NP, é necessário que a parte de verificação de que a testemunha é correta para a entrada em questão possa ser feita em tempo polinomial. Tá? Então, quer dizer, eu ainda tenho aquele limite polinomial no número de passos. Então,
essa segunda parte precisa respeitar, essa segunda parte do processamento da máquina precisa respeitar esse limite polinomial que estava sendo colocado ali na definição da classe NP. Em outras palavras, um problema em NP pode não possuir um algoritmo eficiente para calcular a sua solução, mas ele possui um algoritmo eficiente para verificar se uma solução efetivamente satisfaz o problema. Então é uma coisa curiosa, os problemas em NP, eles têm todos essa cara de, se eu tentar resolver do zero, é difícil. É difícil no sentido de que eu não conheço nenhum algoritmo eficiente que resolva. Tentar resolver do zero. Agora, se Deus soprar para mim a resposta, né, eu tenho como verificar se a resposta que ele soprou na minha orelha está ou não está correta de maneira eficiente. Então é uma coisa curiosa. Solucionar do zero é difícil, mas verificar uma solução que me foi dada de qualquer forma que seja é fácil, é eficiente. Existe maneira eficiente de fazer só a parte de verificação. Isso é curioso, né? Que existam problemas assim. Existem muitos, na verdade. Vou dar alguns exemplos, inclusive, aqui. Então, dessa forma, em NP, resolver o problema pode ser difícil, mas verificar se uma solução dada é correta pode ser feito de forma eficiente. Certo? Então, se a solução aparecer na sua frente por milagre, você consegue fazer essa verificação de forma eficiente. Um candidato à solução aparece na sua frente por milagre, você pode verificar se esse candidato à solução é realmente uma solução correta ou não, de forma eficiente. Então, temos exemplos. Como exemplo de linguagem NP, a gente pode citar a linguagem formada pela codificação dos números compostos. Codificação seja em que alfabeto for, por exemplo, no alfabeto binário, ou seja, zeros e uns, todos os números compostos. É uma linguagem infinita, não existem infinitos números compostos. Essa é uma linguagem que está em NP. Se determinar se uma entrada pertence ou não a essa linguagem, pode ser feito por uma máquina de Turing não determinística polinomialmente limitada. Então, essa verificação de se a entrada está dentro ou fora dessa linguagem dos números compostos pode ser feita por uma máquina dessa maneira. Ela tem, como todas as linguagens NP, ela tem esse perfil de resolver é difícil, verificar uma solução dada é fácil. No caso, o que eu teria? Eu teria uma testemunha ou certificado. Nesse caso, é um número maior do que 1, menor do que a entrada, que seja um fator do número codificado na entrada. Então, um espírito sopra na minha orelha um fator, não necessariamente um fator, sopra na minha orelha algo que ele diz que é um fator do número codificado na entrada. Então, dado isso, para eu verificar se realmente esse número soprado para mim é um fator correto ou não, é uma verificação bem eficiente. Para verificar se o dado número é uma testemunha correta ou não, de que a entrada pertence à linguagem, basta eu dividir a entrada por esse número e verificar se o resto da divisão é igual a zero. Se o resto for zero, esse número que eu recebi espiritualmente é um fator da entrada, né? Então, se eu tenho um fator da entrada maior do que 1 e menor do que ela própria, significa que essa entrada é um número composto. Né? Então, a existência de tal fator estabelece que o número da entrada é composto. Então, quer dizer, solucionar do zero se o número não é composto é difícil. Certo? Mas verificar se uma dada testemunha ou certificado é válido, ou seja, se eu tenho um fator correto para provar que aquele número é composto, é fácil. Certo? É só uma conta de divisão e cálculo e comparação de resto com zero. Um segundo exemplo é a linguagem formada pela codificação dos grafos hamiltonianos. Então, dentro da linguagem, eu vou ter
os grafos que são hamiltonianos e fora da linguagem eu vou ter os grafos que não são hamiltonianos. Lembrando que é um grafo hamiltoniano, é um grafo que eu consigo passear nele, encontrar um caminho dentro do grafo que passe por todos os vértices do grafo e sem repetir vértices. Então, todos os vértices são visitados, mas nenhum vértice é visitado mais de uma vez, né? Um determinado zero, eu te dou um grafo, determinado zero, se esse grafo é hamiltoniano, é difícil, tá? São conhecidos algoritmos, tá? Mas o tempo de resposta desses algoritmos cresce muito rapidamente conforme o número de vértices do grafo cresce. Então, rapidamente, com um grafo de tamanho mediano já fica impraticável você aplicar um algoritmo dele. Então, determinar se um grafo é ou não é hamiltoniano do zero é muito difícil. Entretanto, se eu tiver já uma testemunha ou um certificado de que o grafo é hamiltoniano, né, como é que seria um certificado desse? Seria um caminho supostamente hamiltoniano nesse grafo. Eu te dou um caminho que eu digo que é hamiltoniano nesse grafo, você pode verificar se isso realmente é ou não é verdade de forma eficiente. Tá? É só você verificar se esse caminho contém todos os vértices do grafo, se todos os vértices ali nenhum aparece mais de uma vez, e se todos os vértices imediatamente posteriores uns aos outros são realmente ligados por uma aresta dentro do grafo, ou seja, é um caminho válido ali dentro. Então essas três verificações são feitas de maneira muito eficiente, certo? Então é aquele negócio, resolver é difícil, verificar uma solução dada, uma potencial solução dada, é fácil. Então é esse mesmo perfil também. Então esse é um outro problema que está em NP. Certo? Então aqui um teoremazinho, que P está contido dentro de NP. Os problemas que estão em P também estão em NP. Demonstração curtinha. O resultado segue diretamente do fato de que toda máquina de Turing determinística pode ser considerada como um caso particular de uma máquina de Turing não determinística. Certo? Então aqui estava lidando com máquinas determinísticas, né, polinomialmente limitadas. Quando eu vim para cá, eu passei a lidar com máquinas não determinísticas também polinomialmente limitadas. Então o limite que eu tinha no número de passos, tanto aqui quanto aqui, é estritamente o mesmo. É o limite dado por uma função polinomial. Então a única diferença daqui para cá é que aqui eu estou restrito a máquinas de Turing determinísticas e aqui eu estou nas máquinas de Turing não determinísticas. Então, como esse tipo de máquina de Turing da esquerda é um caso particular da máquina de Turing que aparece na direita, então eu tenho essa inclusão. Tá certo? Uma outra definição aqui. Então agora eu não vou mais trabalhar com as máquinas polinomialmente limitadas, eu vou trabalhar com as máquinas chamadas de exponencialmente limitadas. Uma máquina de Turing é dita exponencialmente limitada se há uma constante inteira c maior do que 1 e uma função polinomial Pn, tal que para toda entrada W no alfabeto entrada sigma 0 da máquina de Turing, qualquer computação a partir do estado inicial da máquina sempre alcança um estado de parada em no máximo c elevado a p de tamanho de W passos. Então agora, essa função aqui, que era uma função polinomial, ela está aparecendo no expoente de uma potência aqui, né, que é c elevado a isso aqui. Então, essa nova função aqui, c elevado a pw, é uma função exponencial, certo? Porque as variáveis que estão aparecendo vão estar aparecendo no expoente do c. Então isso é uma função exponencial, não é mais uma função polinomial, tá bom? Então a classe AspTime é definida como a classe de todas as linguagens que podem ser decididas por uma máquina de Turing determinística exponencialmente limitada. Então a definição é a mesma da classe P
só que eu mudei. Na classe P terminava com polinomialmente limitada, aqui na ESP-time termina como exponencialmente limitada. Certo? Essa alteração, trabalhando com um novo tipo de limite agora, né? Mas máquina determinista. Essa função ESP-time, dependendo essa classe ESP-time, dependendo do texto que você lê, vai colocar para você outras notações. Pode se chamar só de ESP, por exemplo. Pode chamar de E-time. Em casos extremos, pode chamar só de E também, mas aí eu acho que já é forçar a barra, honestamente. Mas em alguns textos você pode até chegar a encontrar isso. Mas ESP é muito comum, E-time é muito comum, tá? E ESP-time também, muito comum, né? E aí, da mesma maneira que o ESP-time é, de certa forma, análogo ao P, eu vou ter uma outra classe análoga à classe NP, que vai ser a classe N-ESP-time. É definida como a classe de todas as linguagens que podem ser decididas por uma máquina de Turing não determinista, certo? Exponencialmente limitada. Então, a mesma mudança que eu tinha de P para NP é a que eu tenho de ESP-time para N-ESP-time. É que eu mudo a máquina determinística para a máquina não determinística. Né? E aí, de novo, né, esse N não significa não ESP-time, significa não determinístico ESP-time. Então, o N sempre está abreviando uma parte grande do negócio, né, que é não determinístico. Tudo isso está abreviado dentro desse N, assim como era no NP. E aí, analogamente à classe NP, os problemas na classe N-ESP-time também têm um perfil de adivinhar e verificar. Tá? No entanto, no caso de N-ESP-time, a verificação de que a testemunha é correta para a entrada em questão deve ser agora feita em tempo exponencial. Né? Na classe NP, a verificação era feita em tempo polinomial. Agora, na classe N-ESP-time, a verificação é feita em tempo exponencial. Aí eu tenho um teorema aqui, ESP-time contido em ESP-time, que a prova é exatamente a mesma prova de que P contido em NP. Né? Eu tenho a mesma restrição de tempo nas duas classes, só que desse lado eu estou trabalhando com máquina determinística, desse lado eu estou trabalhando com máquina não determinística. Então, como essa máquina da esquerda é um caso particular da máquina da direita, eu tenho essa inclusão. E aí eu tenho um segundo teorema mais interessante, que é NP está contido em ESP-time. Então, os problemas que podem ser resolvidos. Porque aqui você repara o seguinte, do lado esquerdo eu tenho problemas sendo resolvidos, linguagens sendo decididas em máquinas não deterministas. Do lado direito eu estou trabalhando em máquinas deterministas. Né? Então, no fundo, o que eu estou falando aqui? De alguma maneira, estou calculando qual é o custo de eu remover o não determinismo. Certo? Porque aqui eu estou lidando com máquinas não deterministas, enquanto que na direita eu já estou lidando com máquinas deterministas. Certo? Então, o que eu consigo fazer em tempo polinomial, o que esse teorema está dizendo é isso, o que eu consigo fazer em tempo polinomial com uma máquina não determinista, eu posso precisar de tempo exponencial quando eu for trabalhar, quando eu for me restringir apenas a máquinas deterministas. Então eu posso ter esse incremento de tempo de polinomial para exponencial ao remover da máquina o não determinismo. Tá certo? É isso que esse teorema diz, é isso que torna ele interessante. Então, como a gente viu anteriormente, né, no capítulo 13, uma máquina de Turing não determinística ela pode ser transformada em uma máquina de Turing determinística. Né? A gente viu que dava para fazer isso. Assim como acontecia de que a gente podia transformar um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico, remover esse não determinismo, a gente pode fazer isso também na máquina de Turing. A gente pode começar com uma máquina de Turing não determinística e construir uma equivalente que seja determinística. Então dá para remover o não determinismo da máquina de Turing, só que
tem um preço a ser pago por essa retirada do não determinismo. Essa transformação tem um preço. A máquina de Turing determinística pode precisar executar um número exponencialmente maior de passos do que a máquina de Turing não determinística original, né? Então, o custo de eu remover o não determinismo na máquina de Turing era que a máquina nova poderia precisar executar um número de passos exponencialmente maior do que a máquina original. Então, quando eu transformo uma máquina de Turing não determinística polinomialmente limitada em uma máquina de Turing determinística, devido a esse aumento exponencial do número de passos executado pela máquina, a gente pode obter uma máquina de Turing determinística que seja exponencialmente limitada, certo? Essa nova máquina determinística vai ter que executar um número exponencialmente maior de passos que a máquina original. Então, esse limite polinomial da máquina original pode se transformar num limite exponencial na nova máquina. É por isso que eu tenho MP contido em ASCII, certo? Então a gente tem a seguinte hierarquia entre as classes de complexidade que a gente estudou até o momento. P contido em NP, contido em ASCII, contido em NASCII. Todas essas inclusões a gente mostrou, tá certo? Vamos falar um pouco então, isso aqui são as classes de complexidade relativas a tempo de processamento, né, que a gente vai considerar. Aí vamos falar um pouco agora de complexidade de espaço. Espaço eu quero dizer memória. Tá? Então, na sessão anterior, a gente analisou a quantidade de passos que uma máquina de Turing executa, né? Isso é o tempo de execução dos algoritmos. Nessa sessão, a gente vai analisar os requisitos de espaço, ou seja, memória dos algoritmos. Para isso, a gente vai observar como é que é a memória numa máquina de Turing. A memória numa máquina de Turing é a fita da máquina. Né? Então, para analisar requisitos de memória, o que a gente vai observar é a quantidade de casas distintas da fita que o cabeçote da máquina de Turing visita durante a sua computação. Quantas casas da fita o cabeçote precisa visitar durante a computação? Tá? A nossa primeira definição é uma máquina de Turing espacialmente polinomialmente limitada. Né? Começam a se acumular advérbios de modo aqui, limitável. É uma máquina espacialmente polinomialmente limitada. Se eu tenho um polinômio P de n tal que para toda entrada W pertencente a sigma 0 estrela, qualquer computação a partir do estado inicial da máquina sempre alcança um estado de parada, tendo visitado no máximo P de tamanho de W casas distintas da fita da máquina. Então, aqui eu estou medindo quantas casas distintas da fita da máquina o cabeçote visitou durante a computação. Tá? E aí, novamente, é natural esperar que quanto maior seja a entrada da fornecida para a máquina, quanto maior for o comprimento dessa palavra da que é fornecida como entrada da máquina, maior vai ser a memória utilizada durante o processamento. E aí o que a gente está medindo é como que essa quantidade de memória cresce à medida que as entradas vão ficando maiores. Ela cresce devagar, cresce rápido. Então, novamente, ter o crescimento dado por uma função polinomial significa que o crescimento na quantidade de memória utilizada é relativamente mais lento do que com outros tipos de função. Tá certo? E a gente vai definir classes a partir dessa tipo de máquina, assim como a gente fez nos casos do tempo de processamento. Então, a gente vai ter a classe PSpace, definida como a classe de todas as linguagens que podem ser decididas por uma máquina de Turing determinística, espacialmente polinomialmente limitada. Então, esse P é meio que traduzir diretamente aqui, né? PSpace, espaço P, ou seja, espaço polinomialmente limitado. Né? E, como sempre, a gente tem a classe
análoga para máquinas não deterministas, né? Vai ser a classe NP-Space. De novo, esse N é a abreviação de não determinista, né? É definida como a classe de todas as linguagens que podem ser decididas por uma máquina de Turing não determinística, espacialmente polinomialmente limitada, né? Então a única diferença dessa classe para de cima é que aqui é determinista e aqui é não determinista, mas as duas têm o mesmo limite na quantidade de memória utilizada, uma quantidade polinomial de memória. Da mesma maneira que nos casos anteriores, em que eu tinha P contido em P e ASCII-time contido em ASCII-time, eu vou ter que P-space contido em NP-space pelo exato mesmo argumento, né? Que máquinas de Turing determinísticas são um caso particular de máquinas de Turing não determinísticas. Entretanto, enquanto nos casos de P e NP e de ASCII-time e NASCII-time a gente não tem nenhum resultado conclusivo que diga se as inclusões de P em NP e de ASCII-time e NASCII-time são próprias ou não, né? Ou seja, a gente sabe que P está contido em NP, mas a gente não sabe se P é igual ou diferente de NP, né? Mesma coisa, ASCII-time, a gente sabe que está contido em NASCII-time, mas a gente não sabe se eles são iguais ou diferentes. Então, conforme a gente vai discutir mais adiante, né? Essa é uma questão importante dessa inclusão aqui entre P e NP, a gente não sabe exatamente como ela se comporta. No caso das classes P-Space e NP-Space, tal resultado conclusivo existe. Então aqui no caso de P-Space, no caso da complexidade de memória, complexidade de espaço, eu consigo caracterizar bem a relação entre P-Space e NP-Space. O resultado é conhecido como o Teorema de Savit. Provavelmente é o teorema com o enunciado mais curto que vocês vão ver em toda a vida de vocês. São 2 palavras e um sinal de igual. Tá? Vocês nunca vão ver um teorema mais curto do que esse. Tá aqui. P-space igual a NP-space. Esse é o teorema de Savit. Tá? Não vou provar. Tá? Na apostila não tem a prova. A prova é longa. Tá? Nos livros que estão na bibliografia complementar tem a prova. Todos eles. Tá? Uma prova longa. Não é especialmente difícil. Também não é molezinha, tá? Mas não é particularmente difícil. Mas é cansativo. Certo? Eu vou falar para vocês qual é o efeito prático desse resultado. Mas eu não vou provar. O que o teorema diz é que, enquanto a transformação de uma máquina de Turing não determinística em uma máquina de Turing determinística pode acarretar em um aumento exponencial do número de passos que a máquina vai precisar executar, né? Foi o que a gente viu lá no capítulo 13, e viu novamente, relembrou agora quando a gente viu a inclusão de NP dentro de ASCII, que o custo que eu pago, né, para remover o não determinismo é que pode acontecer um aumento exponencial do número de passos que a máquina precisa executar. O que esse teorema está dizendo é que esse aumento não ocorre com relação à quantidade de memória que a máquina vai utilizar. Então, quer dizer, quando eu removo o não determinismo numa máquina de Turing, a quantidade de tempo pode sofrer uma explosão exponencial. A quantidade de passos que a máquina executa pode sofrer uma explosão exponencial. A quantidade de casas da fita que a máquina visita não vai sofrer uma explosão exponencial análoga. Tá certo? Vai ter um aumento também da quantidade de fita utilizada, mas enquanto na quantidade de passos eu tenho essa explosão exponencial ao remover o não determinismo, na quantidade de fita eu tenho só um aumento polinomial na quantidade de fita utilizada. E é por isso que quando eu estou pensando em quantidade de fita, né, que é o que eu estou pensando nessas duas classes, P-space e NP-space, quando eu removo o não determinismo, eu continuo com uma máquina polinomialmente limitada. Não tem uma explosão exponencial na quantidade de fita que é usada. É isso que essa igualdade está dizendo. Então, aquele processo que a gente viu no capítulo 13 de remover não determinismo, ele é extremamente custoso em questão de tempo, em questão do número de passos,
mas ele não é custoso em relação à quantidade de memória que é utilizada, certo? Isso é interessante. Então, a quantidade de fita que a máquina determinística vai utilizar é apenas polinomialmente maior do que a quantidade de fita utilizada pela máquina não determinística original. E aí eu tenho aqui um outro teoreminha, né? A gente vai tentar agora inserir essas duas novas classes. Na verdade, são uma classe só, né? Por causa dessa igualdade, né? Basicamente as duas são uma classe só. Então a gente vai tentar inserir essa classe PSpace dentro daquela hierarquia que a gente já construiu antes, com P, NP, ASCII-Time e NASCII-Time. Então, o primeiro teorema para conseguir essa inclusão é esse aqui, P contido em PSpace. A demonstração é o seguinte: a cada passo da computação, uma máquina de Turing visita no máximo uma casa nova da fita, uma casa que ainda não foi visitada. No máximo uma casa nova, porque se o cabeçote ficar parado em uma transição, não visito nenhuma casa nova da fita. E se eu movo o cabeçote, pode ser que eu esteja movendo para uma casa em que o cabeçote já passou em algum passo anterior. Então também não é nenhuma casa nova da fita. No máximo, ele visita uma casa que ele nunca esteve antes. Então, a cada passo, no máximo, uma casa nova da fita é visitada. Então, se a máquina é polinomialmente limitada, né, e ela, já que eu estou considerando uma máquina dentro de P, ela é polinomialmente limitada, e executa no máximo f de w passos, então ela visita no máximo f de w mais 1 casas distintas na fita. O que é esse mais 1? Esse mais 1 é a casa da fita onde o cabeçote começa antes de executar qualquer passo. Certo? Então, no máximo, f de w mais 1 casas distintas vão ser visitadas. E isso aqui também é uma função polinomial, né? Limitando a quantidade de casas da fita. Então, essa máquina também é espacialmente polinomialmente limitada. Eu tenho esse limitador polinomial aqui, em termos de espaço, em termos de casas da fita. Então, eu tenho que, se a máquina estava em P, ela também vai estar em PSpace. Exatamente isso. Se a máquina estava em P, ou seja, se a linguagem que a máquina resolve está em P, também está em PSpace. Com o mesmo argumento acima, a gente pode concluir que NP é contido em NPSpace. Muitas aspas, né? É como se eu estivesse multiplicando por N dos dois lados aqui. E com NP contido em NPSpace, né? Mas na verdade não é multiplicado por N dos dois lados. Aqui o mesmo argumento é válido, né? Se eu começo uma máquina não determinística que executa uma quantidade polinomial de passos, eu vou concluir que ela também executa uma quantidade, ela também visita uma quantidade polinomial de casas, então, né, ela vai estar em NPSpace, porque enfim, eu não removi o não determinismo dela, então, se aparece não determinismo do lado esquerdo, vai aparecer também do lado direito. Só que aí, como eu tenho o teorema de Cybers dizendo que NPSpace é igual a PSpace, eu posso substituir esse NPSpace aqui por PSpace, né? Então eu fico com NP contido em PSpace. Esse é o segundo resultado que vai ajudar a gente a incluir PSpace dentro daquela hierarquia. E agora vamos mostrar uma outra inclusão relacionada à classe PSpace, que é essa aqui, PSpace contido em ASCII-Time. E com esse resultado a gente consegue inserir completamente o PSpace dentro da estrutura daquela hierarquia. Então, começa com uma linguagem que eu estou assumindo que está dentro de PSpace. Então, existe uma máquina de Turing determinista M, eu estou colocando aqui todos os componentes da M, os dois alfabetos, o conjunto de estados, o estado inicial, o conjunto dos estados finais e a transição determinística, né? PSpace são máquinas deterministas, então aqui é uma transição determinística. Essa é a máquina que decide L. E ela visita no máximo f de w casas distintas da fita para todo w que possa ser fornecido como entrada. Então, a máquina é espacialmente, polinomialmente limitada. Então, é o que eu queria porque eu estou dentro de PSpace. Vamos analisar quantas configurações diferentes essa máquina pode apresentar durante a computação com uma entrada W.
supor que o número de estados é n e o número de símbolos no alfabeto da fita é m. Como a máquina é espacialmente polinomialmente limitada, o cabeçote dela vai estar restrito a uma região da fita formada por f de w casos. O cabeçote nunca vai sair dessa região aqui. A gente tem então que em um dado momento a máquina pode estar em um dos seus n estados, com o seu cabeçote posicionado em uma das f de w casas da fita e com um de m possíveis símbolos do alfabeto em cada uma dessas f de w casas da fita. Então, para eu descrever completamente a configuração da máquina, eu tenho que dizer em que estado ela está naquele momento, eu tenho n possibilidades. Em que casa da fita o cabeçote está naquele momento, eu tenho f de w possibilidades. E como é que a fita está preenchida naquele momento. E aí, enfim, as casas fora dessas f de w casas vão estar inteiras da maneira como elas começaram, elas nunca vão ser alteradas. E essas f de w casas é que podem ser alteradas. Cada uma delas tem m possibilidades de símbolo que pode estar escrito dentro delas, que é o número total de símbolos no alfabeto da fita. Então, eu faço combinação de todas essas possibilidades, eu tenho quantidade de estados em que ela pode estar, vezes a quantidade de casas onde o cabeçote pode estar, vezes a quantidade de maneiras como a fita pode estar preenchida. Cada casa tem m maneiras de estar preenchido, então eu vou multiplicando m vezes m vezes m para cada uma das f de w casas, eu fico com m elevado a f de w casas. Então essa é a quantidade de possíveis configurações diferentes que essa máquina pode estar ao longo da computação. A máquina não pode repetir uma configuração durante a computação, tá? Porque se ela é determinística, essa máquina. Dentro de PSpace é uma máquina determinística. Então, se eu repito uma configuração, o determinismo vai me levar a repetir ela de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, eu formo um loop ali dentro. Então a máquina se repete uma máquina determinística, se repete uma configuração, ela entra em loop. Tá certo? Só que a máquina não pode entrar em loop porque ela é um decisor. Né? Eu estou aqui sempre considerando decisores. Né? Eu digo que a linguagem tal está dentro de uma classe de complexidade tal se existe uma máquina de Turing dentro de certas características que decide aquela linguagem. Então eu estou sempre pensando em decisores. Então decisor não entra em loop, nunca. Certo? Então, conclusão, uma máquina dessas não pode repetir uma configuração. Certo? Então se isso aqui é a quantidade máxima de configurações diferentes que a máquina pode ter, isso aqui também vai ser a quantidade máxima de passos que essa máquina pode dar, porque se ela der mais do que essa quantidade de passos, necessariamente vai entrar aqui um princípio de casa dos pombos aqui, necessariamente eu vou repetir configuração, tá certo? Então essa máquina executa no máximo essa quantidade de passos, tá? E essa quantidade de passos é uma quantidade exponencialmente limitada, porque eu tenho esse f de w aparecendo aqui no expoente, certo? Então essa é uma máquina que, em questão de número de passos, é exponencialmente limitada, que significa que ela está em ESP time. Então uma máquina limitada polinomialmente em questão de memória pode estar limitada exponencialmente em questão de tempo, certo? E aí eu tenho a hierarquia completa aqui, P contido em NP, contido em PSpace, contido em ESP-time, contido em NFTime. Então a classe PSpace é inserida aqui no meio da hierarquia que a gente já tinha, né? A gente mostrou agora, nessa última parte, essa inclusão NP contido em PSpace e essa inclusão PSpace contido em ESP-time, que permite inserir ela completamente dentro da hierarquia anterior que a gente já tinha. Tá certo? Isso encerra o primeiro vídeo, né, desse capítulo 15. A gente ainda vai ter um segundo vídeo para esse capítulo, tá bom? Então, um abraço.